Luiz, o passe não ficou legal, ele toca de cabeça, domina Nuno, vai pro chão, Barrios, atropela, faz a falta, o jogo tá parado. E aqui também vale uma atenção especial para a torcida do Palmeiras, não só porque vai pegar o jogo da Champions. O que acontece? O Palmeiras se classificando para as oitavas, a nossa expectativa fica muito em cima do Palmeiras e outro no 1. Nas oitavas de final, o primeiro do grupo A vai qualificar ao segundo B, ou o primeiro do grupo A. Vem daqui um possível adversário para o Palmeiras, seja como o primeiro, o segundo grupo, o Palmeiras está avançando para as oitavas, vai pegar muito essa aqui. Não precisa não. Só um pouco. Gente, boa tarde. Paz do Senhor. Todos bem, né? Graças a Deus. O irmão Luiz aí entrando, né? Maria do Honório. Seja bem-vindo, Zeraldo, né? O Jonathan. Seja bem-vindos, viu, gente? Para quem me acompanha aqui sabe que eu peço, né? Para curtir a live, compartilhar, porque aí vai para mais pessoas, né? Ouvir a palavra de Deus, né? Deus, Ele é maravilhoso, gente. Deus é fiel, digno de honra, de glória, de louvor, né? De adoração. Amém? Obrigada a todos por estar entrando na live. Peço cada um que curte a live, compartilha, tá bom? Deus é maravilhoso, né, gente? Quem quiser também tá deixando seu pedido de oração. No final da live, todos nós sabemos aqui que me acompanha, que eu faço uma oração também no final, né? Deus é maravilhoso, gente. Fiel para toda a vida, né? Amém, viu, Luiz? Você também é bênção. Eu falo de Capelinha, Minas Gerais. Professor Evandro, né? Amém, viu, Luiz? Vou estar assim orando, finalzinho da live. Vou estar orando sim. Deus é fiel, né, gente? Hoje, gente, eu quero dar tipo um estudo, digamos assim. Vai acabar sendo uma pregação, né? Porque quando a gente fala da palavra, mesmo ser um estudo ou uma pregação, é para ensinar algo da parte do Senhor, né? E hoje eu quero falar de algo aqui mais explicadinho, né? Mas vai dar certo, tá bom? Anotei algumas coisas aqui, tá vendo? E eu já tenho esse negócio aqui há muito tempo, gente. E eu falei assim, eu vou levar hoje para estar falando na live. Para quem sabe, né? Para quem me acompanha aqui sabe o tanto que eu gosto da palavra de Deus, o quanto que eu gosto de estudar. Amo estudar a Bíblia. Amo estudar sobre o Senhor. E Deus é fiel, né, gente? Então hoje vai ser mais tranquilo, viu? Sem pressa, sem confusão, né? Mas vai dar certo, viu? No final vai dar certo. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Romanos, capítulo 5, versículo 12, né? Em diante. Vou procurar aqui também. A Bíblia que eu tô aqui é pequenininha. Mas vai dar certo, viu, gente? Romanos, capítulo 5. Do verso 12, né, em diante. E o título é assim, ó. Por um homem vier o pecado e a morte, e por um homem também veio a graça que superabundou ao pecado. Qual foi o homem que veio o pecado? Todos nós sabemos, está lá em Gênesis, né? Adão. Eva e Adão, ele pecou, né? E através de Adão o pecado veio. Mas qual é o outro que arrebentou com tudo, né?
fez nós ter acesso de novo com Deus, nos ajudou a vencer coisas da vida que a gente não conseguiria vencer, e por causa dele nós conseguimos, né? Que é Jesus, o segundo Adão, biblicamente falando. Só para as pessoas entenderem. Então hoje eu trouxe sobre isso, tá bom, gente? Eu vou dar um estudo aqui hoje, tá bom? Então vamos com calma, tranquilo, tá bom? Se tiver perguntas, pode fazer. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, aí eu vou estudar para estar trazendo depois, né? Não gosto de falar nada que eu não sei, viu, gente? Fala aquilo que sei, tá bom? Vou pedir, né, cada um de vocês aí para curtir a live, compartilhar e me ajudar aí, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá, peraí, gente. Rapidinho aqui, viu? Rapidinho. Deus é maravilhoso, né? Fiel para toda a vida. Peço vocês, curte a live, compartilha em nome de Jesus. Ajuda aí, senão a live acaba caindo, né? Todos nós sabemos que é assim mesmo. Não, caiu ainda não. Mas eu peço para curtir, senão cai, né? É isso aí, gente. Curte a live, compartilha, vai estar ajudando aí. Então vamos lá pro estudo? Vamos, né? Deus é fiel. Vou colocar um fundo aqui, gente. Porque tá escutando jogo, né? Tá escutando jogo ali, aí a gente se concentra na televisão ali na sala. Então vamos lá. Deus é fiel, gente. Maravilhoso é Deus. Amém? Vou colocar um fundo aqui só pra... Obrigada a todos que estão seguindo, viu, gente? Deus te abençoe muito mesmo, cada um de vocês. É verdade, viu, Luiz? Deus é fiel. Sempre foi, sempre será, eternamente, né? Então, o título do estudo, gente, hoje da palavra, né? Vamos falar a palavra mesmo, que tem gente que... Enfim, mas não vai ser muito para pregação, vai ser para estudo, tá bom? Então, vou falar tranquilo, sem pressa, porque pregar é uma coisa, fazer estudo é outra, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vai dizer assim, ó. Por um homem vieram o pecado e a morte. Eu já falei aqui no início, né? Por qual homem veio o pecado? Adão. Por um homem também veio a graça, que superabundou o pecado, que é Jesus. Jesus nos livrou, né? Dessa condenação que acabou caindo na humanidade toda, né, gente? Não foi só um, não foi só dois, foi a humanidade toda acabou sendo punido por causa do pecado de Adão e de Eva, né? Tem gente que brinca ainda, fala quando chegar lá no céu, vai perguntar a Eva o que ela arrumou, que ela fez essas coisas. Mas é zoeira, né, gente? Cada um de nós sabemos a graça de Jesus, a graça do próprio Deus, né? Ter dado o teu filho para morrer na cruz para nos salvar. E isso é o que nos mantém, né? Firme, confiantes e com fé para a glória de Deus, né? Então vamos lá, ó. Aí eu anotei algumas coisas aqui, mas eu só vou ler a palavra, né? Romanos, capítulo 5, verso 12 em diante. Vai dizer assim, ó. Pelo que, como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá vendo onde que prova também, uma das partes que prova que todos pecaram? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele
que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, peraí, gente, é muito pequenininha a Bíblia aqui. Para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por este muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinaram em vida por um só, Jesus Cristo, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só homem, que é Jesus, né? Muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Tá vendo como é que as coisas de Deus são bem esclarecidas? Tem gente que não conhece essa parte, né, gente? Tem gente que não conhece essa palavra. Tem gente que acha assim, né? Por que Adão e Eva pecou? Por que Adão teve que pecar e cada um de nós pagar o pato? Tipo assim, né? E não entende. Se você também for estudar, Jesus, ele não era obrigado a fazer isso não, gente. Deus, se ele não quisesse, ele não tinha dado o teu filho para vir aqui na terra. Né? A Bíblia fala lá em João, capítulo 1, nos outros capítulos também, no decorrer da frente, você vai ver ele falando. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se fez humano, padecendo, sofrendo as mesmas paixões, sofrendo as mesmas dores e tal. Ontem eu trouxe uma palavra aqui falando sobre um pouco do que Jesus passou, né? Você vai ver lá que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O tanto de sofrimento que Jesus teve que passar, foi julgado, enfim, pisoteado, caluniado, enfim, tanto trem, né? Foi pregado no madeiro de uma cruz. Escarneceram dele, fazeram até mesmo uma coroa de espinho, cravaram na sua cabeça. E é algo assim, muito angustiante também. Jesus não precisava passar por aquilo. Ele passou porque ele quis cumprir a vontade do Pai. Então, quando a gente for olhar só pelo foco que Adão pecou, né? E Eva, e acabou com nós, tipo assim, né? Aí nós temos que olhar por essa graça. Este outro Adão, né? Que na Bíblia é chamado Jesus, que também não precisava passar por nada disso, mas que passou por amor a mim e por amor a você. Entendeu? Como que é lindo o agir de Deus. O Sérgio aí do Oi, né? O Luiz concordando, falando que é verdade. Sim, gente, é isso aí mesmo. A gente acha assim, por que Adão foi pecar? E a gente, sei lá, quebra o pau. Tem gente que até zoa, né? Ainda, igual eu falei aqui, brincando aqui no começo, fala que quando chegar lá no céu vai perguntar a Eva por que ela fez isso. Tem gente que tá bravo com essa situação. Eu sei que tem alguns que brincam, né, zoando e tal, mas você vai ver a seriedade da palavra aqui. E quando Deus me deu essa revelação aqui que eu vou trazer para vocês nesse estudo, né, nessa palavra, vocês vão ver a seriedade desta palavra. Você vai ver a seriedade do amor de Deus. Você vai ver o quanto Deus é bom.
Eu falei com vocês, né? É uma da essência também de Deus, é uma das essências de Deus ser amoroso. E também outra essência é ser misericordioso. Outra essência também é ser fiel. Ele é fiel. A fidelidade de Deus está acima de qualquer ser humano na face da terra. Então, gente, você vai ver que a fidelidade de Deus, o amor de Deus e a misericórdia de Deus para conosco. E tem gente ainda que reclama da vida, e tem gente ainda que foca só nisso, né? A Eva pecou, Adão pecou e tal, e a gente pagou o pato, sendo que a gente não fez nada. Mas só que aí você vai ver que você não fez aquilo lá, né? Tipo, não foi você que foi o Adão e nem foi você que foi a Eva. Mas você vai ver o tanto de pecado que você comete hoje, o tanto de erro que você comete hoje, que vai ser até mais grave do que Adão e Eva. O pecado deles ali foi grave, sim. Não obedeceu, né? O que Deus falou. Ele falou assim, do jardim, né? Já trouxe uma palavra aqui, né? Gênesis capítulo 3. E eu falei, né? Que o próprio Deus ele dá uma ordem a Adão. Olha, você pode comer de todos os frutos, né? De todas as árvores que estão no jardim. Mas da árvore que está no meio, né? Do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal, esta você não pode comer. Porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Deus, gente, todas as vezes também que Deus fala uma palavra para nós, para a gente, é uma ordem, né? Uma ordem do Senhor. Ele vai dar a gente também o porquê, o motivo de você não fazer isso. Tem gente que fica assim, isso é muito pesado. Por que a gente não pode fazer isso? Por que a gente não pode fazer aquilo? Por que a gente tem que obedecer certas coisas? Deus manda demais e tal, e tal, e tal. Certamente tem gente com esses pensamentos, infelizmente ainda dentro da igreja, gente. Não é fora, não, é dentro da igreja. E aí você vai notar que quando o Senhor ele te dá uma ordem dentro da palavra dele, ele vai te dar um motivo, o qual que vai acontecer com você depois. Você pode ver, gente, todo pecado cometido, seja de prostituição, seja de adultério, seja de qualquer coisa, assim, essas coisas mais graves, né? Assassinato, furto, roubo, né? Você vai ver a gravidade que a pessoa vai receber, e o próprio Deus relata na palavra. Todo pecado que cometemos aqui na terra, gente, tem consequências. Por isso que não existe, né? Tem gente que fala que existe o pecadinho, o pecadão. Não existe. Para Deus, pecado é pecado, seja ele grau menor, e seja ele grau maior. Se não se arrepender, tem a mesma consequência. Para Deus, vai estar ali em falta com o Senhor. E aí você vai ver, gente, como que é sério. Todas as vezes Deus falava lá, você lembra aquela passagem que está lá no Velho Testamento, quando o Senhor chamava a atenção ali do teu povo, né? O teu povo separado. A Bíblia chama eles, né? O próprio Deus chamando eles da menina dos olhos dele e tal, aquela coisa toda. E aí o povo volta, né? A adorar a Baal, volta a se prostituir, fazer muita coisa errada. E aí o próprio Deus silencia a sua voz, fica calado. E ali você vai ver as consequências que eles vão ter. Mas Deus antes falou com eles. Não faça isso, que vai acontecer isso. Deus dá a gente respostas para as nossas perguntas. Às vezes é nós mesmos que não estamos preparados para ouvir a resposta de Deus. Às vezes nós mesmos se auto-engana. Exemplo, Deus fala na tua palavra, não pode levantar falso testemunho. Aí nós passa ali uma borracha naquilo, não tem nada a ver, o que tem, né? Vou falar um tiquitinho aqui, não tô pecando, não. Você mesmo quer se enganar. Se na Bíblia fala, não levanta falso testemunho.
E levantar falso testemunho, às vezes, gente, não é só falar a mentira do fulano A. Ou levantar a mentira do fulano B. Falar mal do próximo já está pecando. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá fazendo mal. Aí nós caímos nisso muitas das vezes. Nós não tá fazendo um mal grave, mas nós tá ali sentado com nossos amigos, nossos familiares, com quem a gente tem intimidade, e tá falando mal do fulano, mesmo que o fulano fez aquilo errado. Mesmo que é verdade o que aconteceu na vida da pessoa, gente, não devemos falar. A Bíblia manda você orar por ela. E quando você quer ajudar aquela pessoa, sabe o conselho que Deus dá para nós fazer diante dessa pessoa? Se essa pessoa for cristã, for alguém ali que você conhece, você tem que ir lá e levar a palavra para ela se consertar. Se ela não escutar, você vai de novo. Agora você vai chamar mais um contigo, vai ser tipo uma testemunha que você tentou ajudar. E se essa pessoa não escutar, você vai chamar quem? O líder dela, o pastor dela, seja lá quem está liderando ela. Por quê? Porque é isso que a Bíblia dá de conselho. Você vê como é que é a seriedade com Deus? Não é fácil, gente. Você ser fiel, firme, crente firme, crente de boca, falando, tem muitos e milhares na face da terra. Mas crente fiel vai ser pouquíssimos. Deus olha lá de cima e pode às vezes até contar nas suas próprias mãos. Tanto sério que está. Hoje você vai ver tantas pessoas se perdendo por tanta pouca coisa. E tantas outras também perdendo por coisas absurdas. E é só Deus na nossa vida, né? Só Deus para ter misericórdia da nossa alma, né? Então vamos lá. E aqui eu notei algumas coisas, né? Eu vou falar um pouco sobre Adão. Adão, feito do pó da terra por Deus, né? Está lá em Gênesis, recebeu o fôlego de vida. A Bíblia fala que Deus soprou, né? Ali nas suas narinas, quer dizer nariz, né? E deu ele o fôlego de vida. Eu já falei com vocês que é o primeiro dom de Deus, o dom do fôlego de vida, o dom de você estar vivo, de você estar viva, entendeu? Através do sopro, né, nas suas narinas, que quer dizer nariz, a comunhão, né, o homem tinha com Deus acabou por causa do pecado. Essa comunhão que Adão teve, né? Acabou tendo ali com Deus, foi tirada por causa de quê? Por causa do pecado, por causa que ele não obedeceu. E você vai ver, gente, que ele dá. Eu já trouxe aqui uma palavra, não sei se alguns de vocês estavam, né? O dia que eu trouxe esta palavra lá em Gênesis, eu falei a queda do homem, a tentação de Eva e a queda do homem. Você vai ver que Deus, ele fala esta palavra, né, para ele obedecer essa ordem para Adão antes de fazer Eva para ele, antes de fazer a mulher para ele. E claro que o homem com certeza depois, né, falou com a mulher. Mas ali você vai ver que teve um erro de Adão. Ele acrescenta um pouco, ele fala assim, porque quando o inimigo ele usa a serpente, né, a cobra para falar com Eva, e aí ela fala, né, respondendo a cobra ali, fala assim, o Senhor falou que de todos os frutos que está no jardim podemos comer, mas aquela que está no meio, o Senhor falou que a gente não pode comer, não pode tocar e nem comer, porque certamente morrerás. Então o homem acrescentou algo ali. Qual foi o acrescento? De tocar na árvore. Deus não falou nada de tocar na árvore. Falou de não comer, porque depois que comesse, morreria. Você vai ver, a Bíblia fala que a gente não pode nem diminuir, né? E nem acrescentar um tio da palavra. Então é sério, gente. As coisas de Deus é séria. Tá vendo como quando a gente começa a falar algo sério,
Você vai ver o pouco de gente que tem aqui na live. Começou com 100 e pouco, tem 20. Tá vendo? As pessoas não querem estudar a Bíblia. As pessoas querem coisa rasa. Só Jesus na vida das pessoas, né? Obrigada, viu? Acho que é Longinha, né, gente? Melo, por seguir, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus, ó. O homem pecou e não se arrependeu. Ele tinha, gente, a oportunidade de falar: Deus, eu pequei, me perdoa. O que acontece? Vai lá ler o livro de Gênesis. Ele coloca a culpa na mulher e fala assim: ainda essa mulher que tu me deste. Olha pra você ver a seriedade do ser humano. Aí a mulher também deixa se arrepender. O que acontece? Coloca a culpa na serpente, a cobra. Fala: foi ela que me enganou. Ô, gente, você vê a seriedade. Nós é desta forma, nós é desse jeito. Quem muda nós é o Espírito Santo, quem muda nós é Deus. Mas a gente tem essa tendência de culpar o outro. Eu fiz porque fulano me xingou, eu fiz porque fulano ficou falando na minha cabeça. Entende? Nós é assim. Infelizmente, só Deus na nossa vida, né? A irmã aí falando amém. O Luiz também, misericórdia, Deus. É verdade, né? Misericórdia mesmo de nós, viu, Luiz? Porque nós é assim, nós tem essa tendência de colocar a culpa no outro e nunca em nós mesmos, né? Aí vamos falar um pouquinho também sobre o homem Jesus, né? Jesus, gerado no ventre de uma mulher, Maria, né? Por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Aí depois, Jesus morreu na cruz para reconciliar o homem com Deus, voltar a ter comunhão com Deus. O que foi quebrado, Jesus trouxe restauração. Restituiu a comunhão do homem com Deus e, através do Espírito Santo, gera em nós arrependimento de verdade. Frutos de arrependimento, né? Está lá no livro de João. Mudança de vida, mudança de atitude e de obras. Tá vendo? O primeiro Adão pecou. O segundo Adão, que Jesus representa o segundo Adão, né, na Bíblia, trouxe o quê? Reconciliação. É fácil hoje? É fácil como era para Adão? Não. Adão não tinha mais ninguém ali, a não ser Eva, né? Depois, o próprio Deus criar uma companheira para ele. E Adão, ele não tinha muitas coisas para pecar. Exemplo, ele tinha uma palavra só, determinada para ele obedecer, e ele não conseguiu obedecer. Hoje não é só uma ordem, são várias ordens de Deus. Você viu também que por causa do pecado de Adão trouxe mais consequências, trouxe mais afazeres para mim e para você fazer? Então eu sempre falo, né? É fácil ser cristão? Hoje tem muito cristão por aí de boca para fora. Mas é fácil ser um cristão fiel? Não. Não é fácil ser um cristão fiel. Por que, Ana, que não é fácil? Gente, você só imagina. Foi uma ordem só para o homem não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem desobedeceu, não conseguiu cumprir isso e ainda não se arrependeu. Imagina nós hoje com tantas ordens de Deus. Se você for ler, eu não me recordo agora o livro, mas você vai ver o tanto de coisa que pode levar a pessoa para a perdição, para a morte eterna, que diz a palavra, né? É fácil? Não é fácil. Só que tem algo que eu quero deixar frisado isso aqui, que não ser fácil não é respaldo para a gente não ser crente fiel, tá, gente? É só para vocês entenderem que não é fácil mesmo. Só que aquele que confia na palavra, aquele que começa a dar um primeiro passo, a Bíblia fala que o primeiro passo é ter fé.
porque sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui também no livro de Romanos, né? Lá no capítulo 6, se eu não me engano. E, enfim, e você vai ver ali, falando que não é fácil. Falando que o primeiro passo é ter fé. Fé em Deus, pronto. Tudo que você faz, se não for por fé para Deus, você peca. Porque para você fazer algo para Deus, você precisa de fé, tá bom? E fé vai dizer Hebreus também. Não, gente, não é Romanos, né? Hebreus, capítulo 6. Lembrei agora. Hebreus, né? Capítulo 11, verso 1 em diante, vai falar assim: a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Então, a fé, meu querido, não é você se agarrar a coisas. Igual tem gente que fala que nós, cristãos, tem a Bíblia como amuleto, como objeto, sei lá, alguma coisa, tipo uma coisa mal. Mas só que a Bíblia para nós cristãos não é só um amuleto, não é nesta fase não, gente. A Bíblia para nós cristãos é manual de vida, é algo a ser seguido, é algo para você ler, igual nós, se você for olhar, todos nós vamos ler algum livro na vida. Eu sei que o brasileiro é preguiçoso para ler livro, né? Já é uma pesquisa já. Mas você vai ver, todos nós precisamos ler um livro algum dia na vida, nem que seja na escola. Pronto. E a gente ali não lê, não precisa aprender para poder trazer a tarefa feita para a professora. Pronto. Ou professor. A gente não tem que aprender. Deus, ele deixou isso aqui para a gente ler, para a gente estudar, e ele é o nosso professor e nós é o aluno. A gente precisa aprender com Deus. A gente precisa aprender uns com os outros também, né? E é isso, gente. Então tem gente que fica falando assim, cristão, crente, sei lá, né? Evangélicos, tem gente que fala todos os jeitos. Eles têm a Bíblia igual se fosse um sal grosso. Tipo assim, tem gente que é essa mentalidade. Meu querido, nós temos que estudar a Bíblia. Nós cristãos, o nosso manual de viver, de vida, de regras a ser seguido, claro que tem que ser a Bíblia. Como é que você vai seguir cabeça de alguém que não lê Bíblia? Como é que você vai seguir qualquer líder espiritualmente falando se ele não saber Bíblia? Por mais que ele é um cara, né, maduro, igual eu não tive essa oportunidade de conhecer minha avó. Mas eu tinha minha mãe também, que era uma pessoa muito assim, veio dos antigos, né? Meu pai também, enfim. Minha tia, que é bem velhinha. Gente, e você se escutar eles é muito maduro, né? E eles não tinham a Bíblia ali, alguns sim, mas alguns não. Aí como é que você vai seguir qualquer pastor, líder de igreja, se ele não conhece a Bíblia? Aí tem gente ainda com ignorância, né? Fala assim, não, é Deus que revela, é Deus que faz, é o Espírito Santo e tal. Nada contra isso, eu já falei com vocês. Paulo falou isso também, né? Crescer na graça e no conhecimento. O maior conhecimento vem, sim, da parte de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Mas Deus, gente, deixou a Bíblia escrita. Claro, né, que deixou homens inspirados ali pelo Espírito Santo para escrever. E aí foi feito o quê? A Bíblia Sagrada. E nós, gente, temos ainda esse presente. Você sabia, gente, que o Brasil, graças a Deus, o Brasil é o único país ainda que não foi ainda cessado o acesso, né? Tipo, cortado o acesso da Bíblia Sagrada. Você vê aí boatos, né? Pesquisa e tal. Alguns países não deixam mais. Já tipo, colocou fim nisso. Então, alguns conhecem a palavra de Deus porque tem anotado em um caderno velho ou escondeu algum pedaço ali de alguma Bíblia, né? Mesmo que foi queimada, sei lá, rasgada.
alguns guarda no coração, fez como Davi, né? O Senhor Jesus fala para gravar, né, os seus mandamentos na tábua do teu coração. E o que eu entendo disso, quando o Senhor fala para Davi guardar na tábua do coração, você já teve essa experiência? Escrever qualquer coisa ou desenhar qualquer coisa na tábua, não sai mais. Então, não significa que o nosso coração é tábua. Mas quando você grava a palavra de Deus, se torna como se você tivesse feito uma frase ou um desenho na tábua, né? Porque não sai mais. Você pode fazer outro desenho, você pode escrever outra coisa. Mas o que você fez vai ficar ali. Pronto. E é isso. Quando você aprende a palavra de Deus, se você gravar no teu coração, você não vai esquecer nunca mais. Então, por isso que Deus faz essas coisas lindas e maravilhosas com nós e dá esse conselho a Davi e dá também conselho para nós, né? Graças a Deus. Então, o Renato deve estar chegando agora, né, gente? E tá perguntando, mas é Deus que opera mesmo o milagre? Tipo, fazendo um ponto de interrogação. Claro que é, Renato. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos fazendo aqui um estudo, Renato, sobre a palavra de Deus. Não estou tirando o poder de Deus, a graça de Deus, não. Mas eu estou falando, Renato, que tem coisas que eu, você e qualquer ser humano da face da terra também tem coisas para fazer. A fé, a Bíblia diz, a fé sem obra é morta. E obra sem fé de nada vale. Então, os dois têm que ser um conjunto. Tem que andar lado a lado. Não pode separá-los. Você vai ver aí que tem gente que não é crente, não é cristão, né? Não processa a fé na palavra, em Deus, desta maneira que os cristãos professam. Mas são pessoas que fazem obras boas, que a Bíblia chama de boas, né? Que é dar cesta básica, dar cobertas, né, para aquele que passa frio nas avenidas das cidades grandes. E você vai ver que eles praticam isso, eles são ricos, eles podem fazer isso e muito mais. E como é que fala? Investe milhões em hospitais, pessoas carentes, né? Manda para algumas ONGs. E glória a Deus por isso. Só que eles não têm fé na palavra. Eles não têm fé em Deus da maneira certa. E a Bíblia fala, a fé e a obra precisam andar de lado a lado. Senão não vai ter como a pessoa ter o foco principal, que é Deus na vida. E porque fala, fé sem obra é morta. E obra sem fé de nada vale. Então, os dois precisam andar de lado a lado. Obra e fé. Obra e fé. Tem gente também até de outras religiões, né? Não pode ficar falando isso aqui não, mas você vai ver ali quem adora inimigo e tal, e tal, e tal. Eles também fazem cesta básica, fazem coisas boas, enfim. Mas não adora a Deus, não tá com Deus de jeito nenhum. O Deus deles é outro, né? Deus com D minúsculo. São deuses chamados na Bíblia, né? Enfim. Mas é isso aí, gente. Então, voltando aqui para o estudo, vamos continuar aqui, ó. Eu copiei algumas coisas aqui, ó. O que o Espírito Santo faz no ser humano? Igual eu falei aqui, né? Que produz frutos dignos de arrependimento. Como é que acontece? Que é mudança de vida, mudança de atitude, obras, enfim. Se roubava, não roubará mais. Se adulterava, não adulterará mais. Se prostituía, não se prostituirá mais. Se mentia, não vai mentir mais, né? Não mentirá mais. Se praticava, né, a prática da fornicação, que eu vou explicar aqui bem pouquinho aqui para não negociar. A fornicação, Paulo vai dizer, é o namoro abrasado. O que é um namoro abrasado? Cheio de beijo demais, de abraço demais, de pega-pega, né? Pega onde não deve, pega ali, pega aqui.
Então, isso é chamado na Bíblia de fornicação. Você não comete ali um ato, né, de praticar o ato mesmo sexual, mas é como se você estivesse praticando para Deus da mesma forma, porque você está pegando lugar que não deve, você está fazendo coisa que não deve, e Paulo chama isso de abrasar-se. É o pecado da corrupção, o desejo incontrolável. Você não tem controle nos seus desejos. Então, Paulo fala que quando a pessoa está muito descontrolado, ele precisa casar-se. Por isso que algumas igrejas têm essa doutrina, casa rápido, né? Que é outra coisa também, outro assunto, né? Que quem acompanha a pastora Sara Shiva sabe, ela dá muito estudo que tem matado muita gente, casar rápido. Os índices de divórcio no meio cristão é grande demais, às vezes é maior do que as pessoas que não professam a fé em Cristo, né? Não professam a fé cristã em Deus, enfim. E tá muito bagunçado, né? E só Deus na vida de cada um de nós e da vida dessas pessoas. Olha, você vê, ó. Aí, se a pessoa praticava essa prática da fornicação, né, na vida dela, não haverá mais, né? Não fazerá mais isso. Aí eu até copiei aqui, né, algumas coisas, mas eu já expliquei, né? Que é beijar descontroladamente, abraçar, se esquentar no corpo do outro e até em si mesmo, desordenadamente, sentir desejos descontrolados por alguém que não seja o teu cônjuge, que na Bíblia o cônjuge, né, é seu marido ou sua mulher, né, que muitos falam esposa, enfim. É isso aí, gente. Então, você vai ver ali que são várias ordens de Deus. São ordens, muitas ordens. E quem nos ajuda, Ana, a cumprir essas ordens, obedecer a Deus, é fácil? Não. Mas quem nos ajuda? Espírito Santo. Já falei com vocês. Tá na Bíblia isso também. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é Deus. Por meio do Espírito Santo dele mesmo. Então, gente, não adianta. Às vezes, né, tem gente que tem a mente ainda fechada para essas coisas, não tem entendimento. A Bíblia fala, né, que existe um espírito maligno que cega o entendimento das pessoas, cega, né, as suas mentes para elas não entender a palavra. E quem faz esse mal sair da vida das pessoas? O Espírito Santo. Quando Deus dá o Espírito Santo à pessoa, ela é despertada de uma vez. É tipo como se fosse um desfibrilador. Aquele negócio lá, gente, que os médicos ficam tipo golfé, enfim. Aí dá aquele choque na pessoa, né? Pra pessoa acordar pra vida. É tipo isso. O Espírito Santo dá um choque de realidade em mim, em você, no ser humano, na face da terra, pra ele acordar pra vida. Que ele tá pecando, que ele tá errando, que ele é pecador, que ele precisa de Deus, que ele precisa se converter, que ele precisa de mudar de vida, que ele precisa ser melhor. É Deus que faz isso por meio do Espírito Santo. Amém, viu, Luiz? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Igual o Renato falou aqui também. Tem uma mudança, é uma nova criatura para o Senhor. Sim. E quem faz isso, nos ajuda a melhorar, é o Espírito Santo, né? Não é fácil. Tem gente que tem vícios, né? Às vezes não tem vício ali no álcool, né? Não tem vício na cachaça, na cerveja, no vinho, seja lá, né? Qualquer bebida alcoólica. Mas a pessoa não tem vício, né? Do cigarro. Mas tem vício, às vezes não tem vício em drogas, né? Qualquer coisa aí que acaba com o ser humano, mas a pessoa tem vício de ser muito namoradeiro, né? Namoradeira. Aquela pessoa que tem uns desejos incontroláveis, sabe? Já viu certas pessoas, eu não sei vocês, mas eu já presenciei muitas pessoas, né? Homens, principalmente, mulheres também, viu, gente? Mulher não fica pra trás, não. Todo dia, quase todo mês estar com alguém, né?
não consegue ficar sozinho, não consegue ficar sozinha. Termina com um, termina com o outro, mas não consegue. Não consegue sem estar com alguém, tá namorando, tá com a vida tipo ativa, né? Sexualmente falando. E vive desorganizado. A pessoa, às vezes, tem fé em Deus, tem fé na palavra e tal, só que ela não tem obra. E é o que eu falei com vocês aqui. A fé sem obra para Deus não vale nada. E obra sem fé também não presta para Deus. Tem que ser um conjunto. Tem gente que tem fé, às vezes até canta na igreja, toca. Isso é sério, Ana, que você tá falando é sério. Tem gente que canta na igreja, toca na igreja, prega na igreja, faz tudo na igreja. Às vezes ali um filho de pastor, uma filha de pastora, sei lá, de líder, né? Tá à frente da igreja. Tinha que estar vivendo ali santo. Porque todas as vezes você vai ver na Bíblia sacerdotes que representavam ali um líder espiritual de alguém, né? De povos, de gente. Eles tinham que andar santo, eles tinham que andar com roupa diferente. Eles tinham que fazer jejum, propósito. Senão eles chegassem lá também, eles eram fulminados, né? Por Deus. Deus matava mesmo. E tem muita gente hoje, gente, que não entende o perigo da graça. Eu vou falar aqui depois, aqui não tem pouquinho. Mas pro final, vou falar aqui também sobre isso. Tem gente que fala assim, ah não, o Velho Testamento era horrível. Se pegasse ali, matava, é predejado e tal e tal. Não, é muito terrível isso, né? Mas só que eles caem no engano da graça. Meu querido, a graça não é de graça. A graça tem um preço. O preço foi pago sim por Jesus, mas Jesus não vai fazer tudo por você. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Você precisa agir com fé, você precisa agir com obras para receber o dom gratuito, que é a vida eterna, dado por Deus por meio de Jesus Cristo, teu filho. Mas aí o povo cai nesse perigo. Eles falam assim, não, a lei era muito terrível, a lei, misericórdia na lei. E fala da lei, e quebra o pau na lei, né, no Velho Testamento. É igual tem aquela parte lá, olho por olho, dente por dente. Tem gente que nem entende isso, pega isso até hoje, acho que é assim, né? Usa a Bíblia para poder ofender o ser humano. Fala, não, a Bíblia fala olho por olho, dente por dente, quebra pau. Não, meu querido, aquilo lá era lá no Velho Testamento, era uma coisa bem específica para aquele tempo e nada a ver com nada. Né? O povo não busca o conhecimento, não estuda e fica aí vivendo desleixadamente. Então, gente, a graça também requer de mim, de você, responsabilidade. A graça é perigosa. A graça, meu querido, ela tem levado muita gente que não tem conhecimento, que não tem estudo, que não estuda a palavra, para o inferno. Vai ser, talvez alguns vai até escandalizar o que eu vou falar aqui, mas não escandaliza em nome de Jesus. Estou falando de algo que eu sei, estou falando de algo que Deus já me falou na sua palavra. Tá na Bíblia sobre isso, falando sobre isso. Se você for estudar a fundo, você vai ver como que a graça é perigosa. Por que é perigosa? É perigosa para certas pessoas que não têm conhecimento, que é ignorante na fé, que é ignorante na palavra, gente. A palavra ignorante não é ser aquela pessoa que dá murro na outra, não. Não é ser ignorante de não ter estudado, não. É aquela pessoa que às vezes é estudada, assim, gente, mas ela é ignorante, ela não abre a mente para ouvir a palavra, para escutar um conselho dentro da Bíblia, entende? Ela vai no que o pastor falou, no que o ciclano falou, no que o Ferreirinha falou, no que sei lá, o José falou, a Maria falou, mas eles não vai para palavra, para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, gente. Eu tô falando com vocês. Tem alguns líderes espirituais que são ignorantes na palavra, eles não estudam e vai pregar. Tem gente que tá com contas, né, com vários pesos de conta na balança da sua conta, que vai ser pesado naquele grande dia, no juízo final, de estar ensinando coisa errada. Sabe aquelas pessoas que é muito duras, só prega o tribunal, né? Só prega o juízo, você vai pro inferno, que não sei o que, se você ficar fazendo isso.
E se você ficar roubando, você ficar matando e tal e tal. Ele tá certo no que ele tá pregando, gente, sim. Só que ele tem que entender, se ele for um pastor, ele precisa estudar para também ensinar como que faz para não cair nesse pecado. Como é que você fala para alguém ali sem entendimento de Bíblia, não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem nada, e você chega assim falando para ela, ó, se você não parar com essa cachaça, você vai pro inferno. Sem ensinar a pessoa como é que sai desse vício, se não orar por ela, se não interceder por ela, se não fazer nada por ela. É isso que a Bíblia fala, fé sem obra. O que adianta você pregar sobre o dono da fé e você não exercer obra na vida do ser humano? O segundo mandamento da Bíblia, gente, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós podemos apontar o dedo e falar assim, sai dessa cachaça, homem, sai disso, sai dessa prostituição, igual tem gente, né, que se prostitui ainda, fala, toma vergonha na sua cara, e não vai ali ajudar a mulher, não vai ali ajudar o homem. Outro trem também que pega muito crente religioso, né? Falar com aquela pessoa que às vezes sente desejo pelo mesmo sexo, né? Que o povo hoje chama de homossexual, mas a pessoa que fica homem com homem, mulher com mulher, a Bíblia fala isso, né? Mas eles julgam demais, eles quebram o pau neles e rebenta com o povo, mata. Tem muita gente que mata a gente desse jeito, mas só que não oferece a obra. Qual é essa obra, Ana? Pegar aquela pessoa, pregar sim a palavra da verdade, mas orar por ela, ajudar ela em oração. Não é só você chegar lá no meio da rua e pôr a mão na cabeça e mandar alguma coisa embora, não, que tem coisa que nem é demônio, gente. Tem coisa que é do emocional da pessoa, é do coração da pessoa enganoso. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Gente, já viu vícios? Igual eu falei aqui para vocês quase agora, vícios. Tem gente que tem o vício de sentir isso. O vício descontrolado, como Paulo diz. Entende? Aí o povo, rebenta esse povo que tem desejos descontroláveis pelo mesmo sexo, né? Exemplo, mulher com mulher, homem com homem. Só que eles esquecem que eles também caem. Eles são heterossexuais, né? Sentem prazer pelo oposto, né? Exemplo, mulher sente atração por homem, homem por mulher. Esquece também que tá embalado na mesma farinha, do mesmo saco. Desculpa o termo aqui, muito feio falar, né? Mas para Deus, meu querido, é a mesma coisa. Para Deus, você tá errando da mesma maneira. Nós não é melhor, gente, do que essas pessoas, não. Essas pessoas também têm que ser amadas. Essas pessoas também tem que haver ali, sabe, compaixão por elas. Tem gente que tem asco de ser amigo de uma pessoa que diz que é gay, de uma pessoa que fala que é lésbica, sei lá, e tantas outras coisas. Misericórdia. Como é que você vai chegar no céu desse jeito? Não vai de jeito nenhum. Você vai me perdoar um dia em nome de Jesus, mas não vai chegar no céu com esse tipo de pensamento, com esse tipo de sentimento. Tem gente que tem ranço, de verdade mesmo. Sério, gente, tem gente que tem asco. Meu querido Deus, da mesma maneira que ele vomita o morno, ele vomita também a prática do homem que tem atração pela mulher descontrolado. Ele também tem asco, vomita mesmo, ele fala, né? Tô a ponto de vomitar-te da minha boca, tipo, tô rejeitando você com essas práticas, quando você também é uma mulher e sente atração descontrolada por homens. Fica com um, fica com outro, ou um homem, né? Fica com uma, fica com outra. Deus também tá olhando do mesmo jeito e tá abominando isso, detestando, vomitando mesmo essa prática. Porque tudo é pecado. Tudo é embalado, meu querido, como pecado dentro da Bíblia. Então nós temos que ter compaixão sim. Porque hoje em dia, gente, dentro das igrejas,
você não vai ver alguém cuidando. Ainda tem, né, alguns pastores que cuidam especificamente destas pessoas que sofrem com isso, né? Nasceu ali sentindo esses desejos descontroláveis, né? Pelo mesmo sexo, enfim. E cuida delas, ajuda elas. E Deus ali salva, restaura, cura. Você vai ver quantos testemunhos, quantos histórias, né, que foi mudadas, homens, mulheres, que mudou, né, completamente. Deus mudou até mesmo o sentimento delas, o que elas queriam, o que elas gostavam. Alguns casam, né? Alguns constroem família para a glória de Deus. E alguns ficam só mesmo porque renunciando aquilo, né, com todas as suas forças para a glória de Deus. E tem gente ainda também que é outra coisa também, é outro assunto que rebenta com muita gente. Tem gente que não aceita dentro da igreja ver alguém que é solteiro ou solteira. Fala tipo assim, é tipo como se eu agora aqui, que tô com 27 anos, gente, como se eu fosse obrigada a casar de qualquer maneira, porque se eu tiver solteira, eu tô fazendo alguma coisa errada. Você tá entendendo? A cabeça do ser humano, meu querido, nem tudo é pegar ali, vou casar porque eu quero casar descontrolada, porque eu quero ter família, eu quero sair da boca do povo e cair no casamento e depois lá na frente acontecer um divórcio. Não, está repreendido em nome de Jesus na minha vida. Você tá entendendo, gente, seriedade? Tem muitas igrejas ainda bitoladas, líderes espirituais bitolados, querendo que o ser humano casa rápido. E às vezes ali casa os jovens, né, que é um monte de jovens, casa, e depois ali de 5, 6 anos, hoje não tá durando nem um ano. Nem 3 meses, 2 meses. Mas pelo menos alguns ainda dura 10, sei lá, 5 anos. E depois lá, a família, que é um monte de menino, separa. Que bagunça, que baderna, que coisa feia quando Deus olha de lá de cima. E sabe na conta de quem que vai cair isso? Não vai cair na conta só dos que divorciou, não. Vai cair na conta daquele pastor que fez aquela pessoa casar, às vezes de rápido. Obrigada, cheia de pressão da igreja, né? Você tem que casar, moço. Você tem que casar, moço. Como se fosse assim, como... Gente, se você for olhar, a Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva e a Bíblia termina lá em Apocalipse do casamento de Jesus com a igreja. Você vai ver a seriedade disso depois de você aceitar Jesus. A coisa mais importante, né, tá ali no segundo lugar ali de coisa mais importante da sua vida depois de Deus, depois de Jesus, é casamento. É a pessoa que você vai casar, é a pessoa que você vai falar para ela assim, que até a morte nos separe, até o fim da sua vida. Imagina, você tá vendo hoje a pessoa bonitona, o homem bonitão, os anos vai passar, a mulher vai ficar feia, o homem vai ficar feio, vai envelhecer. E aí, o que fica dentro dessa história, meu querido? Não vai poder mais fazer lá os trem que eles querem fazer, né? Tudo que eles acham que é relação sexual. Não, meu querido, o casamento não se baseia só nisso, não. Casamento se baseia em você admirar um ao outro. Principalmente a mulher. A mulher precisa de admirar o homem. Senão ela não sente atração de nada. E aí, gente, tem muita gente que casa sem admirar o outro, sem gostar do outro. E vira aquela bagunça, aquela baderna, aquela confusão. Depois separa e ainda coloca a culpa em quem? Em Deus. Ô, gente, isso vai ter tanta conta para pagar, isso vai ter um peso tão grande diante daquele grande dia do juízo final. Eu falo isso com tanta seriedade. Tem gente tão safado, me desculpa o termo falar isso, tão sem responsabilidade, que coloca a culpa no Senhor, em Deus, sendo que ele era maior de idade, ela era maior de idade, os dois sabiam o que estavam fazendo, os dois eram adultos, e coloca a culpa em Deus por ter divorciado. Isso é muito sério. Muito sério, né? O Renato tá aí rindo, coisa séria.
o Luiz aí concordando, a Quina, a Fonsina concordando também, dizendo amém. Então você vai ver a seriedade disso. E tem gente hoje divorciada na face da terra e que se sente excluído dentro da igreja, se sente excluída. Sabe por causa de quê? Porque é como se a pessoa tivesse caído uma praga nela, uma praga nele. A pessoa casou tão novo, igual eu falei aqui no começo, com pressão da igreja, casa logo, casa logo. Aí, quando a pessoa divorcia, chega a divorciar, a pessoa ainda quer, né, exercer sua fé, quer ainda continuar indo na igreja, estando em comunhão, ceiar. Tem igreja, eu vou falar sério aqui, abertamente, tem igreja que não dá ceia para quem é divorciado. Você vai ver a seriedade do negócio. É igual Jesus fala, né? A pessoa fica ali coando um mosquito, engolindo um camelo. Isso vai ser sério demais, gente. Misericórdia. Isso vai ser muito sério, sabe? Principalmente, igual eu tô falando com vocês, o líder, o pastor, pra pessoa que tava cuidando daquelas vidas, né? E pressou eles pra casar logo. Depois de 5, 10 anos, sei lá quantos anos, a pessoa divorcia. Você vai ver a seriedade que isso vai ter pra conta daquele líder. E que até hoje é ignorante, não quer estudar a Bíblia, não quer fazer nada. Quer pregar o que acha, quer pregar o que quer. Não. Misericórdia, tá repreendido. Em nome de Jesus, gente. Igual o Ricardo falou, e acabou o amor. Do que você tá falando, Ricardo? Acabou o amor para as coisas de Deus ou acabou o amor entre um homem e uma mulher? Isso não é respaldo para divórcio, gente. Acabou o amor. O amor, meu querido, não é paixão. O amor não é um fogo ali de paia, não, meu querido, que acende e acaba, não. O amor é uma decisão. Você sabia? Jesus, ele decidiu amar. O amor de Deus, gente, foi uma decisão de dar o teu filho para morrer na cruz por nós. Foi uma decisão racional. Amor, você tem que ser racional. Amor não é aquela emoção ali, tô apaixonado por essa mulher linda, tô apaixonado por esse homem gato. Não, meu querido, isso está longe de ser racional. Isso é do seu coração enganoso. A Bíblia fala lá no livro de Jeremias, Ezequiel, gente, fala o coração do homem. Deus dando um alerta ao povo. Em tudo, guardai o vosso coração, porque dele procede a fonte da vida. E aí lá também fala, porque o coração ele é mais enganoso do que todas as coisas. Ele é mais corrupto do que todas as coisas. É tipo assim, o nosso coração ele tem tendência de se corromper demais. Muito e muito, mais do que tudo na vida, tudo na face da terra. Então não podemos casar com alguém só porque ela é bonita. Não podemos casar por alguém só porque nós sentimos ali uma atração muito grande pela outra. Isso, gente, de atração física de 100%, isso é 10%, 20%. O que vai ficar ali, meu querido, é a amizade do cara, mas a mulher. O que vai ficar ali é a admiração, é a pessoa respeitar o outro, é a pessoa gostar do outro só de estar perto, de estar conversando. Não é só quando tá lá na cama arrancando a roupa do outro, não. Está repreendido em nome de Jesus, gente, pelo amor de Deus. Isso no casamento, você vai ter 10%, 20% na vida. O que vai ficar no casamento, sabe o que? É quando você estiver conversar ali com o outro, dividir as tarefas, arrumar a casa, fazer os afazeres da vida, ter responsabilidade no trabalho. Fica aí pensando, 80% é para isso. Conversar, dialogar, principalmente mulher, meu filho. Mulher precisa que você ouve ela. Se não ouvir ela,
A casa cai. Você tá falando sério? Eu posso falar porque eu sou mulher? Eu tô falando sério, gente. Em nome de Jesus, o cara que casa ali com a mulher e não quer escutar ela, não casa não. Você vai ter que tirar, meu filho, seus ouvidinhos aqui, ó, maravilhosos, que Deus te deu, pra colocar isso pra funcionar, pra mulher falar até. Porque elas foram feitas assim. Conversar. Eva caiu, gente, por causa que foi dar ouvidos à serpente, conversando com quem não deve. E tem muita mulher hoje que cai nisso também, né? Dá ouvidos a quem não é o seu companheiro, não é o seu marido. E cai nisso também. E é extenso, né, esse assunto. Esse assunto dá muita picuinha, dá muita roupa suja para lavar. Mas Deus, Ele é fiel, né? Então vamos lá, ó. Igual o irmão que também falando. Eu gosto de responder, gente, porque eu tenho que responder quando eu tô falando de um assunto sério. A pessoa entra na live e vai falar isso. Tem que ver se Deus permitiu. Meu querido, Deus não entra em nada de relacionamento. Tem gente que coloca a culpa em Deus sem não ter chamado Deus pro relacionamento. Sem não ter vivido um relacionamento de santidade. Sem não ter vivido um relacionamento de paz. Sem não ter vivido... Primeiras coisas aqui, ó. Vou dar 2 coisas pra você seguir um casamento. Um relacionamento com alguém, um namoro pra dar casamento, né? Se Deus quiser. Enfim. E vocês também precisam querer. Deus não tira o querer de ninguém, né? Você precisa agir ali com racionalidade. Racional. Primeiro, o relacionamento, né? Na Bíblia não tem namoro, né? Mas hoje tem namoro. Relacionamento, né? De um cristão e a cristã. Tem que ter paz. Tem que ter oração. Tem que ter também, principalmente, foco. O homem precisa ter um foco de ter uma família. A mulher tem que ter um foco também de ter família. Para a glória de Deus. Tem muita gente que casa, principalmente homem. Algumas mulheres também, mas principalmente homens. Casa pensando na relação sexual. Só nisso. Olha pra você ver como é que a mente do cara tá limitada. Tá imaturo, né? Não vai dar certo isso. Tem que casar com foco, com objetivo. Eu quero ter uma família. Para a glória de Deus. Eu quero que a minha família glorifique o nome do Senhor. E sabe como é que Deus está no relacionamento, gente? Eu vou falar abertamente aqui. Se tem briga demais, sai fora. Se tem desconfiança demais, Deus não está nisso. Se tem ciúmes, né? Descontroladamente, Deus também não está nisso. A pessoa não está curada o suficiente para ser feliz com a outra, porque tem gente que acha assim, eu vou casar para fazer alguém feliz. Não. Tira isso da sua cabeça. Você casa para ser feliz com a outra. Vocês vão completar um ao outro. Não é tentar preencher o vazio da outra. Quem preenche o vazio do ser humano, o coração do homem e da mulher é Deus. Pronto. Tá bom? Não vou repercutir isso mais não. Porque senão é muita coisa, né, gente? Mas é isso aí, né? O irmão que também deu um outro respaldo, né? O Erilton Cruz, Provérbios também, né? 14:16. Guarda o teu coração. Também fala, né? Também nesta parte também de Provérbios. Mas lá no livro de Ezequiel fala também, viu, irmão? Muito sobre isso. Então, gente, são várias e várias coisas. Então, vamos agora terminar o nosso estudo aqui. Tava falando de quê mesmo? Graça, né? Pois é, a graça não é de graça. Ó, eu anotei outras coisas aqui, ó.
A vida eterna é um dom gratuito dado por Deus, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá vendo? Não brinque com a graça. Jesus não morreu para salvar pessoas que não andam em santidade. Tá bom? Não reconhece o que ele fez naquela cruz, que eu falo aqui direto, o testemunho de Jesus, né? E o sacrifício, derramar seu sangue inocente, puro, sem mancha. Só Jesus tem o poder, né? Ele tem o poder de nos libertar de qualquer pecado, de todo pecado que nós enfrenta e passa. Só o sangue de Jesus tem poder. Finaliza aqui, ó, o que eu anotei, tá bom, gente? Só o sangue de Jesus tem poder para te libertar de todo o pecado. Então é isso. Há coisas na sua vida que você... A Bíblia chama, né? A Bíblia fala que tudo que você não consegue, vencer, algo que você descontrola, tudo que é demais, é um vício. A Bíblia chama de vício. Chama, na verdade, não só de vício, né? Quem chama de vício é nós mesmos também. Mas a Bíblia chama de deuses. Um Deus com D minúsculo. Se torna um Deus seu na sua vida. Seja você comer demais, seja você beber demais, seja você, igual eu falei aqui, namorar, né, demais, namorar descontrolado, seus desejos insanos, sem controle nenhum. Se torna um Deus na sua vida. O Deus seu se torna sua carne, o seu próprio querer, sua própria vontade. Você se torna uma pessoa ali que está adorando você mesmo, adorando os seus desejos. Tudo que te descontrola, gente, se torna um ídolo na sua vida, se torna um Deus com D minúsculo. A Bíblia chama de deuses. Então, o que a Bíblia fala para o povo entrar lá na Terra Prometida? Eles tinham que matar quem? Os heteus, os perezeus, os heveus e tudo eu. Você vai ver ele que termina com eu, né? Então tem muito eu na nossa vida. Eu faço, eu quero, eu determino, eu sou o cara, eu sou a bambambam. Não é nada. Não é nada sem Jesus. Sem Jesus, meu querido e minha querida, nós não somos nada, né? Então, igual o irmão aqui também tá falando, Renato, né? Isso não é tudo não. Não sei do que ele tá falando. Será que é do assunto lá do casamento? Eu falei, gente, eu tô falando com você que está pano pra manga. Isso dá um bafafá, meu filho. Que isso é mexer, né? De muita coisa que tá fora do controle, né? Eu sei, gente, isso não é fácil, não. Isso é pra quem quer mesmo. Casamento é coisa séria. Casamento é de Deus. Casamento foi feito por Deus. Sabia? Casamento não é uma coisa assim também que é uma cruz pra você carregar, não. Cruz para nós carregar, nós já sabemos o que é, né? É negar nós mesmos e seguir a cruz. Pegar a nossa cruz e seguir Jesus, né? A Bíblia fala isso, Jesus fala isso, né? Então, tem gente que fala assim, não, casamento é cruz. Somente aqueles que vivem brigando, né? Aqueles que pegam pra capar todo dia. É um inferno dentro de casa. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu quero casar, gente. Eu quero ter paz. Eu quero ter tranquilidade. Todo ser humano, gente. Principalmente o homem, né? Que gosta de paz. Mulher, mas gosta de uma funçãozinha de... Tem hora, né? Mulher tem hora que elas... bobeira, elas ficam doidas lá. Mas é da naturalidade da mulher, gente. O homem tem que ter sabedoria nisso também. O homem tem que conhecer, né? A mulher que ele tá casando. Ele tem que conhecer a menina, a moça, a garota, né? Sei lá como é que muitos falam. Mas tem que conhecer a mulher que você tá casando. Como é que você conhece alguém? Você não conhece alguém beijando a boca.
Você vai apaixonar ali pelo beijo. E tem igual a Sarah Shiva fala, gente. Tem muito cara ruim, né? Às vezes ali é um psicopata, um cara narcisista. Hoje tem nome pra tudo, né? A Bíblia chama de perverso. Que beija bem. E também tem muita mulher safada, sem vergonha. E perversa, é ruim. A bicha é ruim. Que beija bem. Então você não pode relacionar só beijando. Tem gente que beija, mas beija demais. Aí em casa não beija nada. Pelo amor de Cristo, gente. Ô, gente, pelo amor de Deus. O povo faz tudo errado. E ainda